Fala galera, beleza? Você também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó, galera, é o seguinte, que o Brasil tava tendo uma postura bastante conservadora em relação às suas pautas de costumes e tal. A gente já percebeu, isso foi nítido na eleição, o que particularmente, galera, eu acho que assim, pra uma democracia é saudável. Tanto faz se você é progressista, se você é conservador. O Brasil agora tá no momento mais conservador e não tem nenhum problema nisso, tá? Afinal, a democracia é assim, a população brasileira se comporta dessa maneira. O grande problema é quando esse conservadorismo ele vem distraído, né? Ele vem ali disfarçado de preconceito ou outras formas de preconceito até muito piores, ou pior, se transforma num reacionarismo, que é o que a gente está observando na população brasileira em geral. Uma das provas disso foi justamente a volta do chamado movimento integralista. Vou colocar para vocês a fotinho dele se organizando em plena São Paulo, tá? Os camisas verdes, né? Cantando ali hinos do movimento integralista, tá? Uma coisa totalmente lamentável. E até sendo responsável por um ataque que foi feito ao Porta dos Fundos. Ontem mesmo, por exemplo, esse movimento, né, ele divulgou um vídeo com todo mundo de cara bem tampada para não serem reconhecidos e tal. Uma coisa bem associada ao movimento terrorista mesmo, uma coisa assim de baixíssimo nível, falando que eles vão continuar fazendo esse tipo de atitude contra quem fizer blasfêmia, contra Deus, não sei o que lá, justamente pelo que eles fizeram no especial de Natal do Porta dos Fundos. Inclusive, né, eles falam um monte de burguesia, uma coisa meio estranha, né, para quem é fascista, teoricamente, para quem é integralista, mas enfim, umas falas bem estranhas pelo que eles estavam falando. Recomendo que vocês assistam o vídeo, tá? Não vou colocar aqui no meu canal, senão é capaz de eu perder a monetização e a relevância do vídeo, né? Vocês sabem como que o YouTube funciona, mas precisem aí, movimento integralista responsável pelo atentado ao Porta dos Fundos, vocês vão ver a fala que eles tiveram. Mas enfim, isso é bastante preocupante. Vamos entender, galera, o que seria esse movimento integralista e o que eles fizeram? Quais são as pretensões desse movimento integralista? Se vocês curtiram o tema do vídeo então, ó, e gostaram, né, querem saber muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, o movimento integralista do Brasil, também chamado de os camisas verde, ou pela oposição, né, pelo movimento comunista, de as galinhas verdes, porque um dos conflitos que eles tiveram, eles saíram correndo, então ficaram conhecidos como as galinhas, tá? Ele surgiu em 1932, bem na época do Getúlio Vargas aqui no Brasil, que era um ditador, convenhamos, era não estava ainda no período do Estado Novo, o período mais ditatorial do seu governo. Mas mesmo naquele momento já não queria fazer uma nova Constituição, estava enrolando, dava uns traços já do que seria o seu próximo do governo. E no movimento que na Europa estava ascendendo movimentos fascistas, movimento nazista e tal. A gente pode classificar então, o integralismo como um tipo de fascismo, um tipo de nazismo? Olha, isso é um papo para historiador assim, se debruçar, ficar discutindo tal, por quê? Porque como todo movimento muito grande, existem vários traços, existem várias dissidências dentro do próprio movimento. Então, por exemplo, algumas características do movimento integralista eram o lema aqui, ó, Pátria, Família e Deus. É um movimento considerado de extrema-direita, ou seja, ele tem a valorização de um patriotismo muito forte, o respeito à família, né, pelo menos o que eles consideram como família, e o movimento extremamente cristão. Pontos bem parecidos, por exemplo, com o que a gente tem com o fascismo lá na Europa. Só que o próprio movimento, né, o próprio símbolo deles, que é o movimento de soma, que é o símbolo de soma, parece o movimento o símbolo do fascismo também. Para quem não sabe, galera, fácil é como se fosse uma espécie de machadinho, onde vários gravetos, lá do Império Romano, tá? Vários gravetos amarrados formavam um machado mais forte. Qual que é a ideia do fascismo? Que se você tiver um gravetinho para fazer um machado, esse gravetinho ele vai ser muito frágil e o machado vai se quebrar. Mas vários gravetinhos unidos fazem um machado forte. Ou seja, a soma de todo mundo com um propósito comum, claro, o propósito fascista, né, com certeza, vão fazer uma sociedade mais forte. É o símbolo da soma aqui, ó. É o símbolo de que todos unidos são mais fortes. Existem algumas convenções, por exemplo, símbolos que transformam todo mundo numa única unidade. Por exemplo, o movimento integralista tinha a saudação de Anauê, que era mais ou menos a ideia de vamos irmãos, vamos juntos irmãos, nós somos todos irmãos, e aí colega, tal, mais ou menos, sabe? Essa coisa de unir símbolos, todo mundo usando a mesma camiseta, né, que era uma roupa verde com uma calça branca tal. Só que o Plínio Salgado, por exemplo, que foi o cara que criou, o grande líder do movimento integralista, ele se dizia não fascista, porque ele dizia que não tinha uma relação com o exército assim tão forte e que eles não eram um movimento tão violento. O movimento nazista, então, que tinha uma coisa antissemita e muito mais de propaganda ideológica, muito menos. Só que, claro, que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo,
todo movimento tão grande como, por exemplo, o movimento integralista, que culminou, fez atentado contra o Getúlio Vargas, uma série de coisas, existem dissidências. Existiam movimentos ali que eram sim antissemitas, existiam movimentos ali que eram sim fascistas ou até mesmo nazistas. Então o movimento integralista foi um movimento extremamente conservador, muitas vezes reacionário, e que várias vezes beirou sim com o fascismo e com o nazismo europeu. Tudo bem? Fato é que a gente sabe que a sociedade brasileira agora está numa pauta bastante conservadora, a gente tem... E, galera, de verdade, o Bolsonaro ajuda sim na disseminação desse tipo de pensamento. A gente sabe que ele é contra qualquer tipo de avanço em relação a respeito aos direitos humanos, em relação à defesa de minorias assim, digo, movimento LGBTQ, movimento negro. A gente teve indicação disso, por exemplo, quando ele indicou para o movimento de defesa dos negros, esqueci o nome, vou colocar aí pra vocês, tá? Movimento de defesa dos negros, um cara que dizia que o racismo não existe, uma série de problemas. E esse tipo de declaração e essa força que o movimento conservador vem ganhando vai fazer com que uma parte do movimento conservador mais radical, considerado já reacionário, ganhe força. O movimento integralista justifica justamente isso. O movimento integralista de hoje, que está ressurgindo, não é um movimento integralista um pouco mais ameno do Plínio Salgado. É um movimento integralista de vertentes mais radicais, de vertentes mais belicosas. E a prova disso foi, eles já falaram nesse próprio depoimento que quem atentar contra a imagem de Deus, fizer blasfêmia e por aí vai, eles podem praticar esse tipo de atentado terrorista, como foi com o Porta dos Fundos. O que parece isso para vocês? Quando você não respeita, por exemplo, a liberdade de expressão de dizer o diferente. Eu já dei minha opinião aqui para vocês no vídeo do Porta dos Fundos. Eu gostei? Não achei um vídeo interessante. Achei que eles foram um pouco desrespeitosos em relação à fé alheia. Mas até aí, galera, sabe o que mais eu posso fazer? Eu posso boicotar, posso não assinar mais a Netflix, eu posso falar, nossa, o Porta dos Fundos é ruim, vou lá falar nas redes sociais. Agora, eu vou atacar com coquetel molotov a sede dos caras. Só porque eles brincaram com uma coisa que eu não concordo, eu vou entrar na justiça para tentar fazer algum tipo de censura contra aquilo que foi dito. Galera, convenhamos, o que aquilo fez contra os cristãos? Pode ter feito, por exemplo, contra a imagem de Jesus, contra a imagem de Maria, que são coisas sagradas para o cristianismo. Mas para os cristãos, objetivamente, o que foi feito contra eles? Eles sofreram algum tipo de boicote? Ah não, nossa, já que saiu o especial do Porta dos Fundos, agora quem for cristão, a gente vai lá e vai bater na rua. Isso não aconteceu, percebe? Então você pode ir contra o que eles fizeram porque eles desrespeitaram. Mas agora, uma atitude tão desrespeitosa, tão reacionário, nem conservador, tá? Porque conservador não é ruim, mas reacionário, violento, belicoso, assim, é extremamente problemático o que esteja acontecendo na população brasileira. Imaginem vocês, será que outros comediantes vão ter a coragem de fazer piada com o que eles bem entenderem, de fazer graça com o que eles bem entenderem, já que alguém pode não gostar e atacar de maneira violenta eles? Claro que não, isso vai cerceando, isso vai diminuindo a liberdade de expressão. Então fiquem atentos, é extremamente perigoso o movimento que a gente está passando agora, porque pode ser legal para você limitar a liberdade de expressão quando é um movimento artístico que você não gosta, o Porta dos Fundos. E se eles começarem, por exemplo, a limitar o que o Danilo Gentili, sabe? Sei lá, se você gosta dele, fala. A Praça é Nossa, o Zorra Total e por aí vai. É um campo perigoso, percebe, que a gente vai entrando, porque a margem que a gente tem para saber o que é um humor que pode ser feito, o que é um humor que não pode ser feito, ela é muito tênue. E se a gente for colocar na mão de movimentos tão conservadores que pensam de maneira tão radical, isso pode ser extremamente problemático. Começa no humor, vai para as escolas, vai para a mídia e daqui a pouco a gente vai estar vivendo no 1984. Claro que eu tô aqui exagerando. Espero que ninguém aqui concorde com esse atentado que foi feito, mas é um alerta que eu tô fazendo para vocês, porque é nessas atitudes bem pequenininhas que esse tipo de movimento radical mais começa. Belezinha, galera? Deu para entender? Se vocês curtiram o vídeo, então, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários, quero saber a sua opinião, o que vocês pensam sobre o assunto, e é isso aí. Beijos, abraço, tchau e até o próximo vídeo. Falou!